Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP. Hoje nós vamos falar sobre infraestrutura, especificamente sobre o Plano Estadual de Logística e Transportes Integrado do Paraná, o PELT-I 2040. E daqui a pouco você vai saber o porquê deste I separado. É um documento estratégico que define as principais obras e investimentos em infraestrutura até o ano de 2040. Coordenado pela FIEP, o plano foi construído em parceria com mais de 20 entidades da sociedade civil e também do poder público, com o objetivo de garantir continuidade e eficiência nas políticas de transporte, independentemente das mudanças de governo. Para falar sobre o plano, sobre estratégias e sobre infraestrutura, eu recebo aqui no estúdio da CBN José Alberto Pereira Ribeiro, vice-presidente da FIEP e coordenador do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação, e o João Arthur Mor, que é superintendente da FIEP também. Vice-presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. E também, João Arthur, aqui novamente no Momento Indústria. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes aqui da CBN. A gente começa, aliás, com o superintendente, com o João Arthur, que também conhece muito sobre infraestrutura do Estado. O plano, ele é constituído, foi um esforço conjunto, inclusive, com a coordenação da FIEP, um esforço da sociedade civil organizada. Porque é tão importante que esse plano agora venha, né, das entidades e que ganhe mais força ainda na divulgação no Estado. Joyce, nós precisamos sempre de um plano quando se fala de infraestrutura, são obras de longo prazo. Então, Uhum. nós precisamos de um plano de Estado e não um plano de governo. O que é isso? Governos são passageiros. De 4 em 4 anos temos eleições, seja para o governo estadual, seja para o governo federal. Mas um plano ele tem que vencer essa troca de governos. Por isso é muito importante para que um estado e uma federação façam um planejamento de infraestrutura, que às vezes leva uma obra de 8 anos, 10 anos para acontecer, que esse plano seja perene, ou seja, que ele vença a troca de um governo, né? Por isso é muito importante a participação da sociedade civil organizada. Uma vez que a sociedade constrói o plano, que ela entende o plano e que ela consegue entender a necessidade dessas obras, ela passa a cobrar do candidato ao governo, do candidato à Sim. presidência da República, que ele execute esse plano. Então, nós não podemos simplesmente ir numa troca de governo, porque o plano anterior era feito por um governo A e entrou o governo B joga fora o plano do governo A. A gente sabe que na política às vezes tem esse problema. A sociedade fazendo o plano, esse plano se torna perene. Por isso que é muito importante um plano com essas 20 entidades, inclusive, claro, a própria participação do governo, que a gente tem que amarrar todas Sim. essas obras nos planos que tem já no governo, seja na área portuária, ferroviária, rodoviária, né, em todas as áreas dos modais de transporte. Bom, a gente vai falar também um pouquinho mais sobre essa construção, porque ela foi de forma participativa, colaborativa, reuniões regionais, na verdade, vice-presidente, consulta a diferentes segmentos. Como foi esse processo e também o papel da FIEP nesse trabalho? É um histórico que começou em 2009. É. A primeira edição do nosso PELT foi Sindicato da Construção Pesada, que eu presido, Federação de Indústria, Instituto de Engenharia e CREA. Esse PELT-I, nós fomos dialogar com os industriais nas suas bases. Uhum. Temos 8 regiões aqui no Paraná, convivemos com 500 pessoas nessas 8 reuniões e pela primeira vez posso afirmar de que não é só um trabalho que partiu de Federação de Indústria e seus associados, sindicatos, mas sim escutando a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. E num momento que eu acho que é importante acrescentar, é de que nós vivemos no estado do Paraná assim um boom de execução de projetos Sim. que, primeiro mandato, em 2019, o Paraná deu um exemplo de fazer aquilo que faltava e que não havia continuidade de serviço, que era um planejamento em cima de projetos. Então, esse PELT, na verdade, é um... Depois nós podemos nos alongar, mas dentro da linha do porquê da importância do I, a integração
dos modais. Até inclusive eu vou mostrar para quem nos acompanha no YouTube, eu vou mostrar aqui parte do documento que tem o I, inclusive, bem separadinho em verde aqui, PELT I. Por isso que a gente está falando I. Esse I vem de integrado, então, vice-presidente, é importante salientar isso também? O I é de integrado e é a primeira vez que, pensando como o João nos colocou, é a continuidade desses projetos com longa vida. Você tem que fazer um planejamento prévio, mas não é válido você fazer um planejamento só para a rodovia, depois a ferrovia, e até com disputa entre modais. Hoje não é possível você pensar em execução desses grandes projetos estruturais, né, se nós não pensarmos da confluência entre eles. Bom, aliás, a gente está falando aqui sobre a importância dessa elaboração, da colaboração, da união. Mas, João Arthur, você que também está aqui relacionado diretamente a esse assunto, né? O PELT-I, inclusive, aborda diferentes modais, aborda diferentes focos na infraestrutura. Quais são os principais, aliás, desse plano e algumas das obras estratégicas previstas e que também na avaliação da FIEP, da sociedade civil organizada representada dessa forma, entendem que seja também necessário, né, para avançar e chegar nesses 2040 aqui com uma infraestrutura ainda melhor? Vamos lá. Então, o PELT, ele abrangeu 4 grandes modais. Tá. Nossos portos, o que que nós Uhum. precisamos nos nossos portos para exportar nossas mercadorias, nossa agroindústria, movimentação de cargas, seja granais sólidos, líquidos, contêineres, importação de produtos, também nossas matérias-primas, né? Daí abordamos também todo o mapa de ferrovias, o que que nós precisamos em termos de transporte ferroviário, que é um transporte mais sustentável do que a rodovia, tem várias vantagens, mas é muito pouco utilizado hoje no Paraná. Nós abordamos toda a parte de rodovias, né, os pedágios. Agora, na próxima semana, a gente vai ter Sim. aí o leilão do lote 4 na região noroeste, norte do Paraná, depois o lote 5 na outra semana, Os né, últimos, por os sinal. últimos 2 lotes, né, e também aeroportos. Então, só citando um exemplo de cada um de uma obra de cada um desses modais. Por exemplo, portos. Precisamos receber navios maiores, de maior capacidade. Quanto maior o navio, menor o custo por container transportado. Você dilui, né? Você é um ganho de escala. Então você diminui o custo da exportação. Então, o aprofundamento do canal da Galeta, do acesso ao Porto de Paranaguá. Um canal que hoje permite navios de 335 metros, permitirá navio de 366. O ouvinte aí é quase isso mesmo, quase 4 quadras o tamanho do navio. Mas para isso tem que ter profundidade. Então tem a dragagem que deve estar sendo licitada também na semana que vem na Bolsa de Valores lá em São Paulo. Aí nós temos das ferrovias, importantíssimo, projetos de ampliação no modal ferroviário, muito pouco utilizado no Paraná. Talvez esse modal seja o que menos andou nos últimos anos, né? Sim. Então, nós temos aí uma grande oportunidade, que é o término da concessão da Malha Sul. Junto com o projeto da Ferroeste, da ampliação da Ferroeste, nós podemos mais do que triplicar nosso volume de cargas por ferrovias, trazendo grandes vantagens. Na parte de rodovias, o PELT apresenta todas as obras do pedágio. Inclusive, nós lançamos recentemente o Observatório dos Pedágios. Foi tema aqui do Momento Indústria, Exatamente. inclusive, do Para que, primeiro episódio. para que cada um de vocês que estão nos ouvindo agora possa acompanhar quando que vai ficar pronta a obra no seu trecho de rodovia que você usa no Paraná. Né? Sim. E, finalmente, em aeroportos. É muito importante nós termos aeroportos, especialmente aeroportos regionais. Ponta Grossa precisa de um aeroporto. Guarapuava e toda a região central do Paraná precisa de um aeroporto. O sudoeste do Paraná também. Enfim, nós precisamos fazer um plano de aeroportos regionais, além, claro, da nossa pista de 3.000 metros aqui em Curitiba, que permita pousos e decolagens aí para a Europa, decolagens especificamente, Europa e Estados Unidos, sem fazer escala em São Paulo, voos diretos. Essa é uma grande expectativa, Com certeza, de né? todos nós. Nossa, desde que eu me conheço por jornalista, e isso já vou colocar mais de 2 décadas, eu lembro de falar sobre a terceira pista do aeroporto Afonso Pena. Ano que vem ela tem que ficar pronta, Joyce. Então No vamos contrato de acompanhar concessão. também. Isso aí. Para a gente fechar, vice-presidente, falamos aqui de integração, de elaboração desses pontos. Como a FIEP espera que esse 2040 chegue nesse ponto? É necessário, daqui de 2025, nesses próximos 15 anos, ainda mais articulação, como também caminhar para que isso saia do papel e 2040 seja um ano marcante aqui para o Estado nesse sentido?
Olha, é muito importante que, para que isso aconteça, depende da FIEP. Uhum. Hoje nós estamos convivendo com um problema bom. A demanda muito grande de obras, as concessões, né? Diversos modais, obras públicas, Paraná aí dando um exemplo com recursos, mas nós temos que ter mão de obra, ingresso de nova mão de obra Sim. para fazer frente a esses programas e a qualificação de mão de obra. Isso é uma coisa que o Paraná tem dentro da sua federação, até modelo. O próprio modelo das concessões que foi adotado no Paraná, hoje é modelo nacional. Eu posso dizer isso porque eu tenho uma participação em entidades a nível nacional. Então, eu vejo um momento ímpar do Paraná, tá? E que nós estamos investindo, até porque mudou o modelo de acionistas com relação às concessões. No passado eram as construtoras Isso. que lideravam. Hoje são os fundos de investimento. E alguns, inclusive, totalmente de fundo de investimento que vão terceirizar toda a parte operativa para execução. Então, isso depende da indústria da construção pesada. Sim. E com essa parceria, né? Não é nem parceria, né, João? Isso aí é finalidade, tanto do sindicato como da federação, ter essa questão de resolver. Eu acho que é importante colocar também, como foi colocado em outras modalidades, é a questão do nosso Porto Paranaguá, né, que hoje, pela quinta vez, é um modelo, né, é premiado, mas que, porque no passado não foi pensado como Estado, hoje nós estamos preocupados que o nosso tempo de 3, 4 anos, nós chegamos no limite do Porto de Paranaguá. E ainda estamos aí, infelizmente, com jogo de braço em 3 portos, que estão aí há quase 15 anos esperando soluções de meio ambiente, mas que acreditamos, né, João? Isso. Já aí, ali de Paranaguá, início do ano, já tem mais um porto sendo movimentado, não querendo fazer comparação, mas fazendo. Enquanto nós temos 3 projetos de portos, que estão no papel ainda, Santa Catarina tinham 2, estão indo para o 7º. Os terminais de uso Os privado. terminais de uso privado. Esse é também um outro tema que merece ser olhado na infraestrutura, tudo conectado, como a gente sabe bem e fala muito bem aqui no Interação. Momento Indústria. Integração, como aparece no plano, não é, vice-presidente? Exatamente. Aliás, muito obrigada mais uma vez aqui pelo seu olhar, por compartilhar também um pouco mais do plano conosco. Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu também agradeço ao João Arthur Moura. Obrigada, superintendente. Obrigado a você, Joyce. Obrigado principalmente a você, ouvinte aqui da CBN, que está nos acompanhando. Bom, então a gente fala aqui um pouquinho mais sobre o plano, porque você pode ter acesso a ele. O documento pode ser consultado no site que você vai acompanhar no YouTube, e eu aqui também, para você, no rádio, no Spotify, vou citar, que é o fiepr.org.br/PELT. O PELT são as seguintes letras: PELTI. PELTI. Praticamente como a gente aqui fala na sigla tudo unida do plano. Então, você pode ter essas informações, você pode consultá-lo, lembrando que o plano, então, 2040, reflete essa força, essa união, essa integração que a gente comentou muito bem aqui neste episódio, com o objetivo de, no final das contas, garantir desenvolvimento logístico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial e o desenvolvimento do Estado. Este foi mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. Você já tem todo o arquivo, todos os episódios à sua disposição no YouTube, no nosso Spotify. E até o próximo, eu te espero.